Olá, seja bem-vindo ao canal Cresce Bebê. No vídeo de hoje, 4 dicas para um desenvolvimento saudável do seu bebê. É claro que nós somos mães e entre tantas funções, tantas responsabilidades, o nosso sonho, o nosso objetivo é ver o nosso filho crescer e se desenvolver feliz e, claro, saudável. Mas ao contrário do que você possa pensar, garantir um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento feliz para um filho, não é uma coisa que exige um enorme planejamento ou, quem sabe, um grande investimento. Muitas vezes as crianças e principalmente os bebês precisam das coisas mais simples. Então, a primeira dica é: dê muito carinho, afeto e atenção. A verdade é que todo mundo precisa de carinho, todo mundo precisa se sentir importante, precisa se sentir aceito, parte de uma família, por exemplo. Todo mundo precisa disso, até um adulto tem essa necessidade. Imagina só um bebê, uma criança novinha. Então, não economize nas manifestações de afeto, de carinho para o seu bebê. Dê muito abraço, dê muito colo, elogie o seu filho. Isso vai trazer mais autoconfiança para ele. Incentive sempre que você puder. Dê valor para os sentimentos dele, por exemplo, quando ele está triste, quando ele está com medo, que é uma coisa tão comum nas crianças. Ouça o seu filho. Brinque com ele, assista desenhos, filmes. É claro que eu não estou falando que você precisa passar o dia todo fazendo isso. Eu sei que isso não é possível e, aliás, isso não é nem bom. Mas se você pegar 10, 15 minutinhos do seu dia ou aproveitar o final de semana para fazer uma atividade com seu filho, para demonstrar o seu carinho, dar uma atenção só para ele, isso preenche a vida de um bebê, de uma criança. É claro, você vai fazer isso de acordo sempre com a idade do seu filho. Então, se ele é novinho, se ainda é um bebê, dê muito colo, dê muito carinho, leia para ele, cante para ele. Conforme ele vai crescendo e fica, por exemplo, sentadinho, sente com seu filho, brinque com ele. Quando ele começa a andar, caminhe com seu bebê. E quando ele é mais velho, converse, assista um filme que ele goste, fale sobre assuntos que interessem para ele. Enfim, crie momentos que vão fazer parte das memórias de infância do seu filho. A segunda dica é: dê liberdade para o seu bebê se movimentar. Eu tenho falado tanto isso aqui no canal. Eu sei que quando o nosso bebê nasce, quando você olha pela primeira vez para o seu bebê, a gente tem a tendência de não querer soltar mais, de cuidar, de proteger. Então, a gente sempre quer estar com ele no colo. Se não está no seu colo, está no colo de alguém. Ou então ele está ali todo enroladinho, quentinho, no carrinho, no bebê conforto. E o bebê também precisa experimentar liberdade para se movimentar. Então, se você está grávida, se você tem um bebê novinho, guarde essa informação, ela é muito importante para o desenvolvimento do seu bebê. É claro que você vai dar para ele todo o carinho que ele merece, que ele precisa, mas em alguns momentos do dia, permita que ele fique deitadinho, por exemplo, num tapetinho de atividades, ou quem sabe num edredom, numa coberta dobradinha, com liberdade para mexer os bracinhos, para mexer as perninhas dele, para olhar para todos os lados. Conforme o bebê vai se desenvolvendo, conforme ele vai crescendo, dê liberdade para ele alcançar brinquedos, objetos. Reveze o barriguinha para baixo com o barriguinha para cima. Permita, quem sabe, que seu bebê faça algumas sonecas durante o dia, deitado de barriguinha para baixo ou deitado de ladinho. É claro
que sempre com supervisão, eu estou falando das sonecas, ok? O sono noturno, ele sempre deve ser feito com o bebê deitado de barriguinha para cima, mas no decorrer do dia, movimente o seu bebê. Então coloque, ora, ele deitadinho de ladinho, com o apoio de um travesseiro, um brinquedo na frente dele. Isso pode parecer uma coisa boba, mas não é. Você está ajudando no desenvolvimento motor do seu bebê. Você ajuda, por exemplo, que ele deforme a cabecinha por ficar sempre deitado na mesma posição. Então, permita que o seu bebê tenha liberdade de se movimentar. A terceira dica, dê oportunidades dele viver novas experiências. Se tem uma coisa que colabora de forma positiva e efetiva para o desenvolvimento de um bebê, é a oportunidade dele ter experiências novas e diferentes. Ou seja, o ambiente em que esse bebê, em que essa criança vive, está muito relacionado com o seu desenvolvimento e também com o seu aprendizado. Uma criança que está sempre dentro de uma casa, num mesmo cômodo, num mesmo ambiente, tem menos oportunidades. Então aproveite os finais de semana. Eu sei que a rotina durante a semana muitas vezes é pesada, por aqui também é assim, mas aproveite um dia na semana e leve num parque. Se você mora perto da praia, aproveite o mar, a areia. De repente, se tem uma pracinha perto da sua casa, visite, quem sabe, museus, faça piqueniques. Dê ao seu bebê a oportunidade de brincar, mas em locais diferentes. E a quarta dica é: dê autonomia para o seu filho. O seu filho precisa de independência. Eu sei que essa é provavelmente a parte mais difícil para nós mães. A gente tem a tendência de fazer por eles, de facilitar a vida deles. Eu sei que muitas vezes é achando que a gente está ajudando, a maioria das vezes provavelmente, mas muitas vezes a gente faz antes mesmo deles tentarem. Então procure incentivar seu filho a fazer as coisas de forma independente. Claro que isso também vai acontecer de acordo com a idade dele. Ajude inicialmente enquanto ele está aprendendo, mas permita que ele tente, que ele erre. Deixa ele tentar sozinho antes de receber a sua ajuda. E comemore todas as vezes que ele conseguir fazer sozinho. A autonomia, a independência, ela torna a criança mais segura, mais confiante, corajosa. E isso vai refletir no desenvolvimento do seu filho. Eu espero muito que de alguma forma o meu vídeo ajude você. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, caso você não for inscrito. Um beijo e até a próxima semana.